Aê! Boa noite, presidente! Boa noite, Manu. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Como é que estamos de áudio? Tudo certo? Me ouve bem? Ouvindo muito bem e espero que você também esteja me ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Tô, ótimo. Maravilha. Então tá, pessoal. Primeiro, eu acho que o pessoal que está entrando aí, a gente vai dando aquela enrolada de início para o pessoal ir entrando na live. Mas então, só porque é enrolação, eu vou me apresentar pela enésima vez. Oi, pessoal, eu sou a Manu, eu sou nutricionista, sou empresária de alimentação, sou filiada do Novo desde 2016. Queria agradecer minha mãe e minha avó que estão me vendo, Virou, né? virou um show da Xuxa. Então, mas é um prazer muito grande que a minha família está me acompanhando. A Júlia, nossa manezinha predileta. E eu queria, gente, fazer essa introdução com vocês. Também queria agradecer outra presença ilustre, que é o Orlando, que está aí, é, nosso aprovado no processo seletivo do Nosso Novo para. pré-candidato. Pode ser pré-candidato agora. Ufa, meu pré-candidato a prefeito. Exatamente. E eu queria dizer para vocês que hoje o papo é muito legal. Eu estava esperando por esse papo, que é com o meu presidente municipal do Partido Novo, o Rafael Ari. Rafa, pode dar uma palavrinha para o pessoal para você se apresentar com um currículo maior aí do que eu Vamos posso lá. dizer de presidente? Não, então, meu nome é Rafael, eu estou muito feliz de estar aqui, realmente conversando com a Manu. Manu que vem nessa batalha aí do Novo desde, sei lá, 2015, né, Manu? E 2016, que, mas quem está contando? né, e que está fazendo essa trajetória muito bonita mesmo, e eu acho que o cume, né, dessa trajetória vai ser esse 2020, outubro de 2020, realmente é a jornada do herói, né, vamos dizer assim, para usar um termo que eu uso bastante, porque eu sou professor da UFSC, sou professor de escrita dramática, storytelling, sou psicólogo e presidente do Novo. E vou falar para o Natan que ele disse que era para eu colocar também praticante de jiu-jitsu, para poder agradar o Natan. Eu vou só para ficar registrado, Natan, ele falou. E foi assim que a gente se Pessoal, conheceu, lutando jiu-jitsu, na verdade. perfeito. Uma coisa que é legal é quem quiser fazer pergunta, né? Tem uma caixinha de perguntas, não tem? Ou não Tem, tem? aqui. Tem. É um formato de interrogação que fica ali embaixo. Perfeito. Quem E quiser fazer pergunta, e eu quero também deixar um oi, boa noite, muito, muito bem-vindos para os nossos pré-candidatos também à posição de vereador. A gente tem alguns aqui entrando e eu fico muito feliz com a presença de vocês. Façam perguntas, interajam, que essa live é para vocês também. Pessoal, como é que a gente começa a falar, né? De tudo que a gente tem para falar. Primeiro, eu queria começar com a história do Partido Novo em Florianópolis, que eu acho justo. sim. Já que a gente está falando aqui de eleições municipais com o presidente do partido, acho que é bacana a gente falar que o próprio Novo em si, ele começou. Rafa, tu queres começar a falar um pouquinho da história do início do Novo? Eu pego para aqui, para Floripa? Então, vamos lá. 2015, né? Vamos falar um pouquinho de 2015. Uhum. 2015, gente, a gente cabia nem numa Kombi. Eu acho que uma Kombi já era aquele espaço muito grande pra gente, né? Ficava sobrando Então, lugar. ficava logrando. Então a gente se reunia em uma sala pequena, poucas pessoas iam, geralmente as mesmas pessoas. As nossas ações, eu me lembro muito, essa história eu gosto de contar porque é muito, muito legal. A gente foi fazer uma ação de rua do Novo na Beira-Mar e a gente estava todo mundo vestido com as camisas do Novo e alguém levou, o Henrique levou um Um drone. drone para tentar pendurar a bandeira do Novo e subir o drone na Beira-Mar. Acho que tinham quatro pessoas. E aí, passou-se uns minutos, alguém chegou e perguntou: Ah, vocês são uma empresa de drone? Que Todo empresa mundo de são vocês? laranja uniformizado.
Olha, uma coisa a gente tem que Então, admitir, nosso laranja sempre chamou atenção. sempre. Não foi errado, não foi uma escolha errada. Então, essa é a história do Novo. A gente estava ali em 2015, sedentos por participar das eleições de 2016. Na verdade, não aconteceu. O nosso núcleo aqui ainda não estava suficientemente grande ou organizado para participar desse processo. E aí foi um processo muito difícil, porque muita gente, né, faz parte, né? Muita gente está ali para participar enfim, com o objetivo único das eleições, né? E o Novo tem essa visão de longo prazo, que é um que nos diferencia, um dos nossos diferenciais, vamos dizer assim. Uhum. Então, essa visão de longo prazo fez com que a gente seguisse lutando, ou seja, o que não cabia numa Kombi, por vezes desceu e ficou com menos gente ainda, e a gente continuou, né? O É, Eduardo, que hoje é presidente acho que. nacional, era o nosso líder na época, né? É Exato, bem exato. ressaltar isso. Gente, eu fui numa das primeiras reuniões, depois que tinha trocado o coordenador, né? E aí, porque nesse momento morreu muito o Novo mesmo. A gente entendeu que não ia ter candidatura e muita gente desanima nessa hora. Acho que aconteceu também nesse momento atual que muitas cidades não conseguiram ter o crivo do nacional, além de atingir uma série de pontos que deveriam ter atingido, muitas cidades não tiveram assim o aval para concorrer nesse ano, porque o Novo ele está realmente cuidando para fazer do jeito certo. E isso a gente tem que observar muito a continuidade dos nossos valores, porque a gente está preservando bastante a instituição. E isso não é à toa, né? A gente vem fazendo um trabalho belíssimo aí com os nossos deputados. Mas eu estava numa dessas reuniões no início, que era no salão de festas do Eduardo, gente, que é o nosso presidente nacional hoje, e era muito divertido ver como que a gente achava que ia crescer um partido, assim, várias ideias mirabolantes, inclusive essa do drone, que foi muito divertida. Pode falar, por favor. Então, eu não estou conseguindo te ouvir. Está me Não tá me ouvindo? ouvindo? Tô, eu acho que sou eu então. Será que é meu fone? Deixa eu ver. Acho que o Tá me áudio deu uma ouvindo? falhada. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Faz Eu tô assim um te ouvindo. joinha se eu estiver me ouvindo, tá? Não tô te ouvindo. Ai, Ixi. que saco. E o pessoal tá Mas me vai falando ouvindo? aí, vamos ver se o áudio vai voltar. Vai falando. Tá bom. Tá. E eu queria falar então que ali no início, ó, o pessoal tá todo mundo ouvindo a gente, Rafa. Vai ser, vou escrever aqui num caderno e vou fazer assim pra você a pergunta. Não tô te Não tá ouvindo? ouvindo. Que droga. Droga. Mas eu vou falar então, do mesmo jeito. Tu quer sair? Deixa eu ver. Eu vou tirar o fone. Tá. Tá me ouvindo agora? Não? Não tô. Deixa eu ver. Vamos lá. É... Será que eu consigo sair e voltar? Sim, Sim, acho que né? é. Então deixa eu sair. Uhum. Enquanto isso, na sala de justiça, o Rafa já volta, gente. Mas é porque ele não estava me ouvindo. Daí é difícil fazer live, né? Que eu tenho que conversar com ele. Mas deixa eu falar. A gente estava no início do novo. Ó, meu convidado voltou. Câmbio, Rafa. Câmbio, câmbio. Pinhas. Voltei. Voltei, Tá me voltei, voltei. ouvindo? Tô, Me vamos lá. ouve? Ótimo. Segue. Então tá, eu queria falar que daí nesse início o Edu convidou uma colega minha de trabalho. Eu trabalhava no hospital nessa época, no Hospital Bahia Sul, e tinha uma colega minha que era enfermeira. E a gente mal se falava, na verdade eu achava até ela meio metida. Infelizmente ela não está nessa conversa hoje para ouvir minha primeira impressão dela. Mas tudo bem. Mas vai ficar gravado, vai É, ficar gravado. vai ficar gravado e eu espero que ela ouça. E a gente acabou se esbarrando, e nisso a gente começou a conversar e conversamos de política. E, poxa, encontrar uma mulher da saúde para falar de política, para mim era assim algo. Vou fazer essa menina virar minha melhor amiga, né? E a gente descobriu que nós duas estávamos filiados no Novo. E dali Nossa. rolou um convite logo depois do Edu
para que a gente fizesse parte desse primeiro núcleo municipal, né, que ele estava organizando. E a Lari, ela acabou sendo... O Vinícius entrou só para fazer balbúrdia, mas tudo bem. Ele entra em toda só para isso. E a Larissa foi a nossa primeira coordenadora municipal ali, do núcleo, né, de voluntários, e eu fui coordenadora de eventos junto com ela. E a gente fez muitos eventos e a gente, nossa, conheceu muita gente que... Muito legal ver essas pessoas ainda hoje no Novo na Rua com a gente. Isso é muito bacana. Os valores, eles realmente não mudaram. E mais uma observação que cabe muito bem nisso é que teve, por exemplo, o final da janela partidária, foi recentemente aí em abril, que é o tempo que você pode se filiar a um partido para concorrer, ou enfim, né, em especial para concorrer, em especial para ser candidato. E o Novo é o partido que, nacionalmente, menos tem filiação na janela partidária, nesse finalzinho. Porque quem é do Novo, cara, é novo o ano inteiro. Exatamente, exatamente. Essa ideia de ter uma visão de longo prazo, ela tem, na nossa cultura, ela tem coisas muito boas, ou seja, a gente está realmente mudando a forma de fazer política, porque a gente faz política todos os anos, o ano inteiro, a gente está sempre no processo de formação, de conscientização, de fiscalização. A gente não está simplesmente, não é um partido para só cumprir eleições, como infelizmente a maioria né? Porque uma coisa que eu sempre digo é que eu não quero que o Novo seja exceção para sempre no que diz respeito ao modo de lidar com a política. Para mim, seria muito interessante que outros partidos também aderissem a esse modo institucional do Novo de fazer política. Que a gente teria uma política mais... Fica a dica, né, Rafa, que não adianta só colocar o santinho laranja junto com a gente, usando as cores, tem que praticar também, viu? Não pode usar fundo eleitoral, não tem que ter o mesmo tratamento perante a lei. Fica a dica, pessoal. A gente quer que isso se multiplique. Isso é tão fato que a gente está, de certa maneira, no Novo, fazendo sendo vanguarda em alguns aspectos. Vou citar dois, por exemplo. Ninguém falava em não usar dinheiro público em campanha. Agora, vários políticos, inclusive o presidente da República atual, usou esse discurso de que não usaria dinheiro público, que só usaria dinheiro de campanha. Então, baratear o custo da campanha, nada disso era tópico, era assunto. Até o Novo falar sobre isso constantemente, né? E Sim. Outro aspecto é que a quantidade de imitação que a gente sofreu nas últimas campanhas e que já está começando a sofrer nessa, né, de partidos que... Pois é. Não vamos citar, porque a gente não vai dar quórum também. Exatamente, e nem levar processo à toa. Verdade. Até porque, gente, a gente não tem dinheiro para pagar processo, tá? O Novo é um partido muito sem dinheiro, pobre. Tomem muito cuidado com isso, aliás, porque a gente não pode ter multa, porque senão vai sair diretamente do bolso de um aqui, tá? Do Rafa, no caso. No meu não, do diretor municipal, que já tem muito pouco. Então tá. Eu vou falar agora... do Novo, eu acho que para muita gente muita gente aí faz parte do Novo e é bem bacana estar vendo vocês aí na live. Mas o que eu queria falar também é sobre o cenário das eleições municipais aqui em Florianópolis. Claro. Acho que a história da própria Câmara aqui de Florianópolis, acho que não é muito diferente da de muitas no Brasil. Para quem não sabe, a antiga Câmara ficava onde é aquela interminável reforma que acabou muito recentemente da Casa de Cadeia, né? Que fica ali de frente para a Praça 15. E ali em cima era a Câmara, que foi por muito tempo, né? Ocupou acho que até 2005, acho que era essa a data, que a Câmara foi ali, né? Ela se mudou para Rita Garibaldi recentemente, aí foi 2005. E a história da primeira votação, né, primeira escolha de vereadores aqui em Florianópolis, foi lá em 1726, depois que Floripa virou vila, e conta a lenda que foi um pescador que colocou os nomes no chapéu e passou o chapéu para um guri de 7 anos tirar os nomes. Dá a impressão que a gente continua escolhendo vereador assim. Mas... Olha, não sei, vou fazer uma provocação, não sei nem se não seria melhor assim, se fosse sortear o CPF. Talvez a Câmara tivesse mais qualidade do que hoje
Apresenta, né? Pois Eu tenho uma, então, pode eu tenho uma falar. visão, eu tenho uma visão interessante sobre isso, assim, porque, aliás, tem algumas perguntas aí, não sei se tu tá pegando, né? Depois seria legal responder as perguntas. Eu tenho uma visão que, assim, Florianópolis é a sede, do poder estadual, é a sede, né, nós temos a Assembleia, e acaba que parece que a política acaba girando muito em torno do poder estadual e do poder e do que os deputados estaduais fazem, e dá uma certa impressão de que se você é um político, vamos dizer assim, com alcance, você vai sempre tentar a Assembleia antes de qualquer coisa. Então a Câmara Municipal fica um pouco relegada. Dentro dos Uhum. valores, dentro dos valores do novo, o localismo, ou seja, a descentralização de poder, ter o poder nas cidades onde as pessoas vivem, é um dos nossos valores, uma das nossas ideias. Então não faz nenhum sentido a gente não valorizar a Câmara Municipal. A Câmara Municipal, ela hoje está dessa maneira, exatamente talvez por uma falta de valorização ou de entendimento da importância dessa Câmara. Então a nossa ideia é o vereador. E isso é uma diferença. O vereador que possivelmente venha a se eleger do novo, né? Enfim, espero que sejam muitos. Ele tem a qualidade para ser um deputado federal. Não é? Ele não tem menos qualidade. Ele poderia ser um deputado federal tranquilamente, né? Inclusive, o nosso deputado, o nosso presidente estadual fala disso, né? Que às vezes as eleições municipais causam até um problema, porque levam muitas lideranças importantes para as câmaras e quando chega às eleições federais, vamos dizer assim, estaduais e tal, acaba gerando um pouco de dificuldade de encontrar mais lideranças. Mas a Acho que a nossa gente ideia. tem. Desculpa, Rafa, vou te interromper rapidamente. Em 2016 foi a primeira eleição do Novo em várias cidades para vereador, né? Foi a primeira eleição do partido em si. E isso já representa bastante do que o Rafa está falando. Os nossos 4 vereadores eleitos, todos eles têm a categoria para concorrer de prefeito. Sabe? Não tenho dúvidas que qualquer um deles que concorresse, inclusive Matheus Simões lá em BH é um pretenso concorrente, né, à prefeitura. Tranquilamente apostaria em qualquer um deles para concorrer à prefeitura. Já naquela época, sem ter experiência política. Né? Pelo conteúdo, pela qualidade. E isso é uma prova de que o processo seletivo ele faz realmente. E os próprios valores do partido se comunicam com pessoas que têm esses valores muito alinhados, né? Exatamente. Mas acho que uma das missões do novo Florianópolis é valorizar a Câmara de Vereadores. A gente vai chegar lá e vai tratar aquilo lá com a importância devida que a Câmara tem. A Com gente certeza. precisa mudar Florianópolis e elevar a qualidade daquela Câmara a ponto de, quando nós nos lembrarmos de como era anteriormente a Câmara, ficarmos até, vamos dizer assim, rirmos talvez, ficarmos um pouco envergonhados, entende? Mas uma das missões do Novo é essa, mostrar que a Câmara de Vereadores de Florianópolis ela precisa de qualidade. Não Sim. adianta a gente ter uma Câmara de Vereadores, ou aliás, uma cidade como Florianópolis, com essa diversidade de pessoas, com essa diversidade econômica, com essa diversidade, com esse potencial, e ter uma Câmara que não representa isso. Não faz nenhum Isso. sentido. E esse é o próximo tópico da nossa conversa mesmo, Rafa. É o perfil da nossa Câmara. A Florianópolis, ela tem uma história que o pessoal fala muito que a Câmara ela é a mesma, ela não se renova. A gente tem realmente alguns vereadores ali que já estão no terceiro mandato, né? Que Uhum. já estão ali, já passou o tempo deles, provavelmente. Desculpa, Fazendo. desculpa a crítica aberta, mas olha, pela qualidade do debate, a gente acredita que realmente há de ter uma renovação. E a gente fala muito em ter renovação, e na verdade a Câmara ela se renova pelo menos uma taxa de 40%, isso nas 4, 5 últimas eleições. Não é uma coisa recente. Não é algo assim, Uhum. os nomes eles realmente trocam. Mas o que a gente Sim. percebe é que as ideias não, né? Então é sobre isso que a gente também fala. O perfil da Câmara, os nomes, eles têm renovação. Mas o perfil realmente de ideias, de valores, o que está se trazendo de novo para o debate, isso, gente, a cara ainda de Florianópolis é de vereador de bairro.
Tanto é que a gente Exato. consegue identificar perfeitamente ali quem fala pelo Sul, quem fala pela Lagoa, quem fala pelos ingleses. Isso está muito claro e já passou o tempo de uma Câmara de capital, né? Para não dizer que, para dar ainda mais importância nisso, ser assim. Exato. E você pega, por exemplo, me fala quem que representa no sentido de não representar como corporação, mas quem dali vem da área da tecnologia, por exemplo? Quem dali vem da área do turismo, desse turismo moderno que a gente quer, né? Ô Rafa, quem ali trabalhou são poucos que Exato. trabalharam na iniciativa privada. E isso é uma realidade que a gente precisa deixar muito clara. Não é dizer que isso é um demérito para todos, que ter sido funcionário público, ou cargo comissionado, ou indicado político. Mas com certeza isso distancia eles de uma realidade da cidade. Né? Da realidade da burocracia, da realidade que é difícil abrir um negócio, que é difícil manter as taxas de alvará em dia, que é difícil entrar naquele pró-cidadão. Claro, você tem que sentir um pouco na pele. Coloca mais empecilhos aí, Rafa. Pois é, então, o que é interessante é que as pessoas que estão assistindo essa live, agora e talvez depois, quando ela ficar aqui gravada, elas precisam se envolver na campanha. Elas não podem achar Uhum. simplesmente que só votando ou só se filiando ao novo, ou só. Não, isso é maravilhoso, mas é pouco. É pouco, porque a lógica do voto para vereador é a lógica assim, eu vou votar num amigo meu ali, ou no primo do não sei de quem. Então, é um desprezo muito grande pelo voto. Né? Lembrando Sim, que é a Câmara que faz boa parte das escolhas do seu dia a dia, como, por exemplo, mobilidade urbana. Mobilidade urbana ou educação infantil, por exemplo. Quando não tem creche, muitas vezes, é porque a Câmara não está focada em resolver esse problema. Ela está focada em resolver outros problemas. Ela está focada em contrair dívida, muitas vezes, ou deixar contrair dívida para fazer asfaltaço que já está cheio de buraco na cidade. Então, assim, exatamente. É o que é mais preciso se impacta na envolver. vida, né? É o que mais impacta na vida. Direta do dia a dia cotidiana, sim. Gente, vocês É. vivem em Florianópolis. Vocês vivem em Florianópolis. O que todo mundo reclama em Floripa? Né? Depende do estado, depende do Bolsonaro, depende realmente da nossa Câmara. Se a gente pegar as principais preocupações, todas elas estão sendo, a maioria está sendo regulamentada aqui, na nossa cidade, na nossa Câmara. Né? E aí, Perfeito. como o Rafa muito bem colocou, mobilidade urbana. A gente acabou de ter aí o encerramento de uma CPI sobre transporte coletivo. A CPI, é muito engraçado que a CPI foi feita, poxa, porque a passagem é muito cara, vamos observar os preços, o valor do subsídio. A grande conclusão da CPI é que a gente tem um monopólio, que isso é ruim. Ninguém Precisava da sabia CPI. disso. Uau, hein? Falta Quando os, eco- concorrência, por isso que é caro. Oh, é verdade, acabou a CPI. Quando os economistas da UDESC descobrir isso, vai mudar tudo, hein? Monopólio gera preços altos. Uau! Pois Então, é, pessoal, é que essa foi a grande conclusão. Mas assim, o que se fez então em relação a isso? Nada, nada. 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 E o que a gente, todo ano a gente reclama? Trânsito, mobilidade. A gente sabe que uma das soluções para isso é um transporte coletivo melhor, mais eficiente. E aí o que acontece? Nada. Há anos não se fala em transporte coletivo dentro da Câmara. E aí é que é legal, além da postura do Novo, que quem não conhece, quem está vendo o Novo pela primeira vez aqui na live, basta buscar, pode pegar uma rede social do Bruno Souza, do Gilson Marques, né, deputado federal, do Bruno Souza, deputado estadual, de um vereador como o Camozato, em Porto Alegre, só acompanhar uma rede social de qualquer um dos nossos mandatários para você entender como funciona o mandato do Novo. É mais ou menos parecido, adaptado, obviamente, à personalidade de cada um. Uhum. Mas o mais importante que a gente que eu posso ressaltar da importância do novo na Câmara vai ser a diferença. Nenhum dos nossos postulantes, dos nossos pré-candidatos, tem nenhum rabo preso com as Com empresas certeza. que geram esse monopólio, que dominam esse monopólio de transporte.
E, obviamente, quando chega a hora de resolver o problema, tá todo mundo ali, ó, tá todo mundo entrelaçado, não tem como resolver. Porque se resolver, dificulta para o político. Você Gente, eu não vai ter essa. gosto até de Pode trazer falar. exemplos. Lembro de um projeto que o Bruno Souza, enquanto vereador, trouxe para a Câmara, e ele já tinha saído da Câmara e o projeto foi discutido quando ele já estava deputado e não tinha ninguém realmente para falar lá. Mas o projeto era de liberar vans, né, outros transportes alternativos em dias de greve de ônibus, em dia de greve de transporte coletivo. Que a gente sabe, para quem mora aqui, que a cidade vira um caos. Né? E aí o que aconteceu? Os vereadores tiveram a coragem, a empáfia de subir à tribuna para defender o direito de greve do trabalhador de transporte coletivo e que era um absurdo a gente sugerir algo que melhorasse a vida das pessoas. Nossa. Que E prejudicasse o realmente direito dele. o projeto caiu. Nossa. Ó, tem muita gente Ai, perguntando aqui, Manu, não sei se eu tu vai peguei passar algumas por isso. perguntas, sim. Estou falando do transporte marítimo. A gente até postou agora recentemente, a Verinha e a Gabi, né, duas mulheres maravilhosas aqui da ilha. Elas falam um dos grandes mistérios aí do transporte dessa ilha. Por que que estamos numa ilha e não tem transporte marítimo? A gente até fez um post que realmente a burocracia, gente, a burocracia vence a gente em diversas maneiras. E no caso do transporte marítimo, continua sendo esse o grande empecilho. Mas acho que não é uma briga que tem que desaparecer, não. Ela tem que continuar, porque é uma opção viável. Tendo em vista, inclusive, o estado das nossas pontes, né? Pois é, ontem na live do nosso pré-candidato a prefeito, Orlando, né? Aliás, sigam Orlando Silva Novo e Sigam Novo Floripa. Orlando. Novo Floripa E o Novo também. Floripa. E o Rafael. Não, não, é. Seguindo esses dois, eu já estou satisfeito no momento. E ontem ele estava numa live com o Rodrigo Marinho, que é Sim, lá do Ceará, maravilhoso. de Uhum. Fortaleza, que é Pré-candidato lá em Fortaleza. Fortaleza a vereador. E ele estava falando assim que ele adora ver a Floripa, enfim, quem não gosta, né? Enfim, todo mundo ama. Mas uma coisa que ele se espanta quando chega aqui é que não tem barco. Ele fala: "Meu Deus, não tem barco. Como é que é uma ilha?" E ele olha e não tem barcos, não tem movimento, né, Sim, nos canais, sim. enfim. E ele diz que isso é uma coisa assustadora, porque quando você vai em qualquer cidade do mundo que tem essa mesma estrutura que Florianópolis, as pessoas se locomovem ou se divertem de barco, e aqui não tem. Uhum. E a gente não pode achar isso normal, né? A gente não pode achar que isso é normal. Não é normal. Isso tem um motivo, Não, tem né? vários. Muitas Lido pessoas perguntando burocracia e defesa de monopólio. Muitas vezes pessoas perguntando sobre quantos pré-candidatos nós vamos ter, né? Calma, Tá, calma, calma. tô ansioso. Estamos chegando lá, estamos chegando lá. Estamos na metade da live e eu sou uma pessoa organizada. Então, Ah, eu sei. então agora a gente vai começar a falar da primeira eleição do Novo aqui em Florianópolis. Gente, Yes! é uma coisa que até me emociona, porque foi o grande motivo de eu querer entrar nessa jornada. Porque desde 2016 aqui, fazendo campanha, né, organizando uma estrutura, ajudando muito, e sendo apaixonada pelo projeto, realmente, os valores que se comunicam profundamente comigo. E quando chegou a época de 2018, a gente estava na escolha de deputados, né, federais. Cara, quem é que já começa como deputado federal, né? A gente teve que convencer as pessoas, não, vocês estão prontos, vocês estão preparados. E a gente fez esse trabalho de lavagem em pessoas extremamente qualificadas, isso cabe dizer, pessoas extremamente qualificadas. A gente tinha que convencer eles de que eles poderiam ser candidatos a deputado federal assim do nada. E foi assim, a gente teve muita coragem, né? É, muita coragem, muita saliva, né? Nossa, foi muito legal, porque a gente conseguiu pessoas maravilhosas e a gente ainda fez uma campanha que foi vitoriosa. Conseguimos eleger o Gilson Marques, que num estado que não tinha nenhum vereador, um diretório rápido, que tinha ficado organizado só recentemente, né? E, pô, foi uma vitória fantástica. Mas o que que me marcou naquela eleição, naquela campanha? A gente teve muita dificuldade de conseguir mulheres. Sim. E isso sempre foi uma realidade da política, gente. Não é do Novo, não é de um partido que está começando agora. É da política em si.
A gente tem uma realidade de mulheres que entravam só para preencher cota, uma cota que cabe ressaltar, não resolve em nada o problema, mas que a gente queria saber como comunicar melhor para as mulheres. E aí começou alguns eventos aí para atrair mais mulheres para conversar, e num desses eventos eu percebi, cara, eu tenho que ser candidata, porque não adianta nada eu ficar falando, preciso chamar mais mulheres, vou convidar mais mulheres, mas eu não coloco a minha pele em risco, né? Sim. Então foi a hora de olhar e dizer, não, é hora do skin in the game. Com uma leve ajuda, assim, um leve empurrãozinho, né? Ela percebia, assim, né? Vamos contar os bastidores, então, né? Já que é uma live de revelações, gente, eu tenho que dizer, eu tive essa primeira conversa com o Rafa sobre ser candidata, e depois me deu um apavoro, e eu falei, não, acho que não é pra mim, não, acho que eu não sou candidata realmente, e talvez meu caminho, e eu estava muito indecisa assim sobre meu caminho profissional, porque eu queria fazer a consultoria, mas eu queria me especializar mais, e eu queria passar um tempo me especializando, e seria esse ano de 2019, 2020. E aí eu falei pro Rafa e pro Vinícius, que também tá aí, né? Falei pra ele, gente, eu acho que esse ano eu vou me afastar um pouco, tava vindo de uma série de finalizações na minha vida, inclusive ter perdido meu pai. Ter perdido meu pai fez muita diferença pra mim, que era uma pessoa que me ligava muito a essa cidade, sempre me ligou muito. E daí ok, tá na hora tá na hora de eu seguir um pouco o rumo aí. Mas os dois me trancaram no carro e fizeram uma lavagem cerebral. Você não pode fazer isso com a gente. É o primeiro ano do nosso partido aqui na cidade. É um ano que vai valer todos os novos na rua que a gente fez desde 2016. Sabe? Que a gente estava lá conversando com as pessoas em sinaleira, domingo sim, domingo não. E eu, caraca, é verdade. Pra você não se sentir a única que o Lira está contando aqui, né? Eu sei bem o que você está falando, né? Então, quer dizer, para vocês entenderem, gente, vocês que não estão assim, a dificuldade de fazer política com o Novo não é brincadeira, porque nós não temos fundo partidário, nós não temos dinheiro, nós não temos todas as facilidades que os outros partidos buscam para si, para, obviamente, não depender do teu apoio, né? Do apoio popular, ou seja, é muito mais fácil dar uma canetada e pegar o dinheiro direto da fonte, entre aspas, ou seja, do teu bolso, do que ter que ir convencer as pessoas, falar, né? Tivemos vários pré-candidatos, ou seja, pré-candidatos não, postulantes que a gente conversava, que até entravam e saíam exatamente porque outros partidos ofereciam coisas melhores, né? Ofereciam 100 mil reais para fazer campanha. A gente não tem como fazer uma coisa dessa, entende? A pessoa que entra no Novo, ela entra para saber que ela vai ter que ser uma ativa, uma voz ativa e vai ter que somar e fazer crescer. Tem até uma história de uma pessoa que queria ser candidata, enfim, que chegou para mim e falou, tá, mas o Novo não vai fazer nada por mim? O Novo não vai me dar nada? Então, quer dizer, não, a gente não tem o que dar. O que a gente tem que prezar é nossos valores, nossos ideais e nossas práticas. Uma pessoa perguntou na live por exemplo, como o deputado Bruno Souza pode ajudar. Uma das formas que ele ajuda e nos ajuda muito é continuando o belo trabalho que ele está fazendo. Porque toda vez que a gente precisar convencer alguém a nos apoiar, a gente diz, olha o que o Bruno Souza está fazendo. Essa é uma das maneiras, além de outras muitas que ele nos ajuda, né? Cabe dizer também que o próprio histórico dele, ele foi um ventilador de ideias liberais, de valores que hoje só o Novo representa. Né? Então, isso ajuda muito a gente a espalhar, a usar isso, né? E com certeza isso motivou muita gente, influenciou muita gente a votar, a prestar atenção no Novo, e a gente conseguiu a votação que a gente teve em 2018, que cabe dizer, o Bruno fez 13 mil votos aqui em Florianópolis, e o Amoedo, né, em plena época versus Bolsonaro, num estado muito bolsonarista, fez os seus 19 mil votos. E o Novo foi o único partido, o único, que teve voto de legenda, pessoal. E a gente teve 1.628 votos de legenda. Alguém que apertou 30 na confiança. Então, gente, isso significa muito, muito mesmo para o partido. E aí a gente vai para a questão que todo mundo quer saber. Rafa? Vamos lá. Rafa!
A gente tem 23 vereadores nessa Câmara, né? Isso. Então, isso nos dá base para a gente fazer a conta do quociente eleitoral, que é o número de eleitores aqui na ilha, que a gente tem o quê? 270 mil ainda, que foi o último número que eu tinha visto? Um pouco mais. Um Mas pouquinho enfim, mais, né? Mas dá mas para usar essa base. Então, a gente tem menos de 280 mil eleitores e a gente tem 23 vereadores. Fazendo a conta e a divisão, a gente chega num quociente eleitoral, que é o quanto de votos o partido precisa ter para fazer uma cadeira na Câmara, né? E aí a gente tem esse número que é perto dos 11 mil votos, correto? correto. E- As últimas então, eleições gente, foi pode... 10.500 o quociente, né? Então a gente acha Uhum. que nessas eleições vai ficar entre 10.500 e 11 mil. Isso, a gente já joga para 11 mil, que é para ser realista, né? Vamos. E a gente vai ter também um cenário, gente, que é a primeira eleição que vai acontecer sem coligação. Exato. O que significa que os partidos vão muito cheios, né? Cada partido ele quer tentar lançar a sua chapa cheia, que o número de chapa cheia aí é 35 candidatos, certo? 34. 34. Então, assim, a gente está concorrendo com partidos que colocam, eles fazem maior esforço para colocar 34 pessoas, para que com 34 pessoas se chegue aos 11 mil votos, claro, possivelmente mais, dependendo do partido, né? E façam essas cadeiras na Câmara. Olha, Então, gente, para o Novo conseguir fazer uma cadeira, a gente precisa ter pelo menos como partido 11 mil votos. Rafa, não ter coligação é bom ou é ruim para o Novo? bom, primeiro ressaltar que o Novo já não fazia coligação antes, né? Então a gente quando existia coligação nas eleições passadas, a gente disputava, vamos dizer assim, o Novo contra 11 partidos coligados, 8 partidos, 7 partidos coligados. Então a gente já tinha essa dificuldade. Então considero que é positivo para o Novo, que é um partido muito mais estruturado, muito mais estruturado no sentido ideológico, Uhum. concorrer sem coligação. Isso é vantajoso. O que vai acontecer nessas eleições é o seguinte: pegando como exemplo as últimas eleições, em que mais ou menos 20 partidos participaram das eleições, coligados ou não, você tem que pensar que se esses 20 partidos lançarem 34 candidatos, que é a quantidade máxima de candidatos, Uhum. né? Vamos ter talvez a maior campanha da história de Florianópolis em número de candidatos. Em É torno aí de verdade. 680 candidatos, tá? Que loucura, 600, gente. Ou 600 seja, conhecendo Floripa, que é esta ilha que é uma ervilha, né? A ilha do chance do continente. primo, a chance do primo do namorado da tua irmã ser candidato é muito grande. Eu nem lembro já a Exatamente. relação que eu fiz agora. Mas a chance de você conhecer alguém que conhece alguém que vai ser candidato é muito grande. Por isso que a gente não pode confiar no capital político que o Novo tem. Né? A gente Isso. falou aí que o Novo ele tem realmente uma permeabilidade nas ideias aqui em Florianópolis. Somos sim a capital que proporcionalmente mais votou no Amoedo, mas ainda assim a gente vai ter a maior eleição em candidatos da história de Florianópolis. Então a chance de alguém ter algum conhecido para votar, e na questão de ser vereador, o pessoal gosta de votar em conhecido, porque afinal ele pode cutucar para arrumar a rua, que mesmo não sendo função de vereador, eles conseguem prometer isso na campanha, né? Então essa chance, a gente precisa vencer isso, pessoal. A gente precisa vencer com ideias e para isso a gente pede ajuda de vocês, né? Quem está Então, assistindo aí, se a completa aí, gente Rafa. tiver mais ou menos, se a gente tiver mais ou menos 700 candidatos, é mais que o dobro da última eleição, tá? Então, preparem-se. É, E aí é ver o diferencial do Novo, né? O diferencial do Novo é que a gente hoje, no momento, nós temos 13 pré-candidatos. Por quê? Porque a gente não quer preencher a nominata de qualquer maneira. Nós temos 13 pré-candidatos que, honestamente, a qualidade é incrível. A qualidade dessas pessoas realmente é de cair o queixo. Não são, não são qualquer pessoa que a gente juntou para compor. São pessoas que passaram por um processo seletivo,
que fizeram uma formação, que estão aí se esforçando para aprender cada vez mais, tanto sobre os nossos valores, quanto sobre campanha política. Então, eu tenho a certeza que essas 13 pessoas vão valer por muito mais do que 34 pessoas quaisquer que estão ali somente para serem colocadas. Porém, obviamente, isso dificulta, porque, como a Manu falou, nós vamos ter muitas pessoas aí, eu tenho um primo, eu tenho um conhecido aí que é vereador. Não, gente, a gente precisa partir do princípio do que as pessoas precisam para que a cidade melhore. Eu acho que o primeiro ponto é convencê-las de que a Câmara de Vereador é um lugar muito importante para simplesmente votar num conhecido que você não conhece nem, não sabe nem o que essa pessoa pensa, né? Lembrando que temos alguns dados assim bem tristes, né? Por exemplo, que o número de leis criadas durante essa pandemia. Quer falar sobre isso, Manu? Tu tá com esses números Não. aí? Pode falar. Os números não estão aqui anotados agora, mas é arrepiante mesmo. Vamos lá. Vou trazer aqui para vocês entenderem o que é, assim, ó. Santa Catarina é um estado diferenciado, se você comparar com outros estados, em termos de governança, em termos enfim, de toda a estrutura econômica, etc., né? Temos diversos municípios importantes, médios, não está tudo concentrado na capital, etc., etc. Mas uma coisa me assustou muito, que durante a pandemia do coronavírus, Santa Catarina é o segundo estado com mais leis que foram criadas para lidar com isso. A princípio, um cidadão comum pode pensar, pô, que legal, né? Quantas leis novas foram criadas. Se sentir protegido, né? Se sentir protegido por isso. Exatamente. Mas, gente, não se engane. Quanto mais lei, mais vai dificultar a tua vida. E a prova está aqui. O estado que menos criou leis durante essa pandemia foi Minas Gerais. Então, enquanto Santa Catarina criou 3.019 leis durante esse período, e ainda está contando, Minas Gerais criou 360 leis, né? Enfim, portarias, etc. 10%. 10%. Quem é o governador de Minas? Romeu Zema do Novo. Zema. E qual é o estado que mais está lidando melhor com a pandemia? Minas Gerais. Gastou menos, está tendo bons resultados. Já então, tem assim, hospital de campanha, já tem os respiradores. Exatamente, subutilizado, inclusive. Hospital de campanha enfim, não tem quase ninguém usando. Não, então, ele assim, ainda teve a iniciativa privada consertando respiradores da rede pública, gente. Pois é. Então, é esse tipo de coisa, e a pandemia, ela serve muito para a gente lembrar disso, que é nessa hora que um estado austero, ou seja, que um estado que tenha as contas em dia, que não esteja devendo, como o município de Florianópolis está devendo pelo menos pelos próximos 10 anos, a gente vai estar pagando dívida, tá? Que foram feitas nesse mandato e no mandato anterior, principalmente. Então, a gente vai ter muita conta para pagar, mais a conta da pandemia que vai ser alta. Então, pode falar. Vai lá. Não, e cabe falar, gente, que esse cenário de pandemia, ele muda muita coisa para depois. Acho que a gente tem que se preocupar mais do que nunca em ter pessoas que defendam o zelo com o dinheiro público, a fiscalização e a transparência. Coisas que não estão acontecendo. Florianópolis ganhou o título de segunda capital menos transparente do Brasil em relação ao combate ao Covid. Né? Isso é muito grave. A gente não está sabendo o quanto que a gente está afundando. E ainda cabe lembrar também que Santa Catarina não votou a sua reforma da Previdência, não fez nenhuma revisão de orçamento público, né, em relação aos salários, e não fez nenhum congelamento de reajuste, enfim. E tampouco Florianópolis. Então, a gente tem uma missão muito grave aí pela frente e que precisam de pessoas realmente comprometidas e muito pouco populistas. Porque o que está acontecendo hoje é populismo. Pois é, e enfrentar, por exemplo, eu gosto o Bruno, trazendo o Bruno de novo para a conversa, mas ele falou uma coisa que foi muito interessante,
que numa semana ele teve uma discussão com o Felipe Neto no Twitter, nas Uhum. redes sociais, e ele disse que nunca tinha tido tanta movimentação nas redes sociais dele, assim, enfim, ganhou não sei quantos mil seguidores, etc, etc, etc. Na semana seguinte, ele começou a tratar da reforma da Previdência de Santa Catarina. E, o envolvimento com as redes dele fez assim. Tá. Então, como é Falar que a de gente, números. como é que a gente pode achar que é mais importante falar sobre né, opiniões em relação a um YouTube, etc, etc, do que tratar de uma coisa que vai impactar na nossa vida, na vida dos nossos filhos, enfim, do nosso futuro, como a reforma da Previdência. A gente precisa realmente rever nossas prioridades, né? Acho que o Com novo está nesse certeza. ponto. É a reforma da Previdência, e cabe lembrar também que a reforma municipal, a Previdência Municipal, já teve inclusive manifestação de servidor até inclusive quase durante a pandemia, né, Uhum, contra a reforma. Então a gente vai exatamente. ter essa briga aí pela frente e está bem claro que isso aí é pauta nossa. Vou deixar aí mais um oi, porque o Negri está aqui, ó, assistindo, grande pré-candidato, pessoal, sigam. Bruno Negri, Felipe Queijo, Washington Lira, Cantu, Kaká de Isso aí. Paula, várias pessoas que Perfeito. estão concorrendo esse ano, fazendo esse time, e a gente vai lutar aí. E a gente, assim, a gente falou, né, da perspectiva dos nossos 13 candidatos. Também é legal a gente colocar, pessoal, que abriu novamente o processo seletivo. Ou seja, as pessoas que forem alinhadas, que pensaram melhor ali, que não participaram do processo inicialmente e agora sentiram vontade de participar, nós queremos você. Tem alguma perguntinha aí? Tenho, Alguma tenho pergunta? mais, tem mais uma pergunta que a gente não respondeu, que foi: quantos vereadores que a gente vai fazer, Rafa? Hum, oh, uau! Olha, gente, Quantos vou ser vereadores a bem. gente vai fazer? Nessa perspectiva, vou tentar ser realista, né? Meu desejo é que fossem, né, 4. vereadores. Né? 4. 4 Também, seria. sou super Meu desejo total é esse. Mas eu acho que 2 é uma meta bem factível. Por quê? possível, né? É, pela diluição que vai ser a quantidade de candidatos, né, de candidatos, vai gerar uma diluição desse voto de uma maneira absurda, o que vai gerar talvez muitas vagas, que chamam de sobra, né? São vagas Uhum. que não batem o quociente eleitoral. Eu não sei exatamente quantas sobras serão, mas eu acho que vão ser bastante, bastante, porque não tem jeito de todos os partidos baterem, enfim, de todas as vagas saírem pelo quociente eleitoral. Acho quase impossível. Todos Ó, os o Edu partidos tá vão bater. falando que se a gente trabalhar direito, a gente faz 4, hein? Se a gente trabalhar Opa, direito, é falar. Quantos filiados que a gente tem hoje? 400 filiados. 400 filiados. Se os 400 fizerem a parte deles. Aham. Ah, o Bruno Olha aí, corrigiu ó. a gente, ó. 289 mil eleitores. Valeu, Bruno. Aí É. você tira as abstenções, os nulos e os brancos, né? Aí deve dar Isso. 240 mil por aí, que realmente Uhum. foi para votação, pela quantidade de. Mas é isso. Eu acho que Tem, é que tem gente chutando 4, tem gente chutando 3, mas é isso, pessoal. 400 filiados. 400 filiados, tipo do novo, né? Pessoas engajadas, pessoas que contribuem para um projeto, sabe? Isso aí faz muita diferença. Então a gente precisa de vocês mais do que nunca. é isso aí. E Uhum. pensa que e tem uma coisa que eu queria falar para vocês também. A gente está com um projeto novo chamado Novo em Casa. O que é Boa, isso? boa. Nesse momento que a gente está vivendo, a gente começou a fazer apresentações do Novo, que eram apresentações que a gente fazia ao vivo, geralmente uma vez ao mês no mínimo. A gente agora está passando a fazer online. Então, Uhum. quem tem interesse, por exemplo, eu tenho ali no meu condomínio 5 pessoas que têm, assim, já ouviram falar do Novo e eu sei que elas vão gostar do Novo. Entre em contato comigo, entre em contato com a Manu e marca uma apresentação, que a gente vai lá e faz a apresentação online para eles. Abre uma Isso. sala, A né, gente está um local. falando aqui dos filiados, dos 400 aí, né? Fazerem a parte deles.
Mas, assim, para quem tem realmente essa dificuldade de fazer propaganda de partido, ó, o professor Renato, também nosso candidato, nosso pré-candidato, desculpa. É, a gente tem também essa questão. Quem não tem aquela vontade, poxa, não tenho essa abertura, não tenho essa facilidade em apresentar o partido para minha família ou para o meu grupo de amigos. Essa é a oportunidade. Só reúne o pessoal e fala para eles, olha, gente, tem uma pessoa, seria interessante, faz a conexão que a gente vende o partido para vocês. Exatamente. Isso vai fazer toda a diferença, porque essas apresentações geram muito engajamento. As pessoas se sentem ouvidas, elas tiram dúvidas. Muita gente ainda não conhece o Novo, muita gente não sabe ainda a que a gente veio, e muita gente ainda está presa nessa polarização, né? Essa polarização ela acaba deixando o debate pouco qualificado. E o Novo, Verdade. a nossa ideia é sempre qualificar o debate. Até porque a gente apanha dos dois lados, né, Rafa? Exatamente. Tem dia que a gente é esquerda só do Soros e tem outro dia que a gente é direita bolsominion. Isso é um bom sinal, significa que a gente está fazendo algum trabalho decente, né? Se a gente está sendo Com criticado. certeza. E essa questão no Novo em Casa me lembra também uma primeira pergunta que teve lá na frente, que é como que a gente vai chegar nos bairros mais afastados? Porque, vamos lá, gente, o Novo ele tem realmente um perfil que comunica bastante com o pessoal do centro, de bairros mais populosos também, mais concentrados, o Estreito, o Centro, o Itacorubi. A gente sabe que a gente tem essa comunicação. Como é que a gente chega em bairros mais afastados, Rafa? Como? Então, essa semana passada, na verdade, eu tenho alguns dos nossos postulantes, inclusive, não sei se o Cantu está aí, ele tem feito um trabalho que eu acho muito interessante aqui no Itacorubi, que é conversar com os comerciantes, né? Quando a gente fala de bairros afastados, a gente está falando de pessoas que, de alguma maneira, estão envolvidas, ou são profissionais liberais, ou são pessoas que trabalham em lojas do centro. Então, são pessoas que estão envolvidas diretamente com as pequenas e médias empresas, né? Então, o trabalho é conscientizar que fazer esse trabalho de um a um mesmo, não adianta querer fazer esse trabalho como se fosse um trabalho de massa, de massificação. Vamos falar para as multidões. Não, é um a um. É chegar num bairro, conversar com todos os mercadinhos, com todas as pessoas que trabalham nessas pequenas e médias empresas. Gente, o Novo é o partido das pequenas e médias empresas. Por quê? Os grandes empresários, os grandes milionários empresários, eles conseguiram chegar a esse sucesso nesse modelo de país que a gente tem hoje. Muitas vezes, alguns deles, não estou dizendo que todos são mal intencionados, nem nada disso, mas muitos deles têm medo da mudança, porque essa mudança pode ser uma mudança importante para os seus negócios, né? Muitos deles cresceram atrelados ao Estado. E aí nós temos as pessoas, os pequenos e médios empresários, que são quem paga a conta no país, né? Aquele que paga a conta. E de Florianópolis, a gente realmente tem um percentual de micro e pequena empresa, gente, que é 70% do comércio de Florianópolis, é 60%, quase 70%. Então isso é muito sério, isso é a cara de Florianópolis. Pois é. Então você tem que ir lá e conversar com cada um dessas pessoas, explicar o porquê que o Novo é o partido dessas pessoas, porque o partido qual é a nossa ideia? Simplificar. Qual é a nossa ideia? Por exemplo, se fala muito na questão da mulher, né? Quais são as políticas do Novo para a mulher? A política do Novo para a mulher, por exemplo, é ter creches de mulher qualidade. fazer política. Isso também. Mas, por exemplo, o que dificulta analisar o problema e não agir só com boas intenções, mas com a busca de realmente resolver a questão. Qual é um grande problema para que as mulheres voltem ao mercado de trabalho? Elas não têm onde deixar os filhos, certo? Se elas não têm onde deixar os filhos... É o que a gente mais está assistindo agora. Agora, perfeito. Na pandemia mesmo, é o que está deixando isso muito claro, muito visível para quem ainda não estava entendendo. Pois é. Então, qual é a nossa proposta? Nossa proposta é trabalhar com o oferecimento de creches de qualidade.
Como é que faz isso? Só fazendo concurso público, o Estado comprando prédio para ser uma creche estatal? Isso demora anos, gente. É uma coisa difícil, é uma coisa complicada. Não, a gente tem que fazer parceria público-privada, tem que usar os vouchers, que é, em vez de você ser dono e patrão, né, dono do prédio, patrão dos professores, você pode muito bem pagar uma vaga para as crianças numa creche que já existe, de qualidade. Então, a gente tem a solução para questões que são questões importantes das pessoas mais simples, mais pobres, que acabam não tendo nem como voltar ao mercado de trabalho. E tem coisas, né, Rafa, que assim, a Jaque entrou aí, ó, minha grande amiga. E é bem isso, a gente esquece que o poder público, muitas vezes, ele simplesmente não está olhando, né, para as questões de periferia, dos bairros mais afastados. Eu tenho muita Exato. consciência de que é necessário que a gente faça um olhar aprofundado, porque tem muitos imóveis que estão irregulares, né? Então a questão da regularização fundiária, ela é extremamente cara estimada para que a gente, para o poder público, para que a gente melhore sim a vida nas periferias, para que a gente dê poder e dê autonomia para essas pessoas, para que elas se sintam cidadãos. Porque É viver na importante explicar, informalidade é importante é, explicar os efeitos, né, da regularização fundiária para em essas três pessoas. minutos eu não vou conseguir. Porque a gente tem 3 minutos de live, mas vai ter uma live só sobre isso com a Rode, tá? Perfeito. Tá bom, ótimo. Vai ter Fica para uma os live próximos só sobre capítulos. isso. Fica para os próximos capítulos. Eu também vou fazer uma live amanhã, para quem estiver aí, com o deputado Daniel José. E a gente vai falar de soluções para a educação Maravilha. pós-pandemia. Então, a gente vai discutir bastante sobre isso, porque, gente, a situação é séria, é grave. E quando a gente fala, por exemplo, desse tipo de solução de educação básica, que realmente facilita muito, pra caramba, a vida da mulher que quer ter renda, que quer gerar renda, a gente também tem que olhar para as comunidades e facilitar o empreendedorismo dentro das comunidades, por facilitar gerar negócio e negócios regulares, para que as pessoas não tenham medo, não tenham segurança jurídica de vir um fiscal a hora que bem entender e fechar o negócio delas. Né? Exato. Então a gente precisa sim dar segurança para essas pessoas, jurídica, precisa ser fácil para elas serem cidadãos, né? Cidadãos, no caso. É... Então, bairros afastados, a gente precisa caminhar por lá primeiro para enxergar essas soluções. E eu vejo poucas pessoas caminhando por lá hoje, vereadores, eu vejo poucos, vejo muito poucos. E vejo agora, que vai dar as eleições, e aí agora a gente começa a ver as fotos, começa a ver as caminhadas, mas não é uma realidade. Exato, exato. Conhecer, escutar e saber que não tem saída para tirar as pessoas da pobreza, por exemplo, que não seja o livre mercado. Eu acho que isso é importante que elas entendam. E essas pessoas, elas acreditam no livre mercado porque elas vivem essa realidade. Elas não estão ali, elas não têm essa recusa. Quem recusa o livre mercado como ferramenta para tirar as pessoas da pobreza é quem simplesmente vive do Estado ou vive numa bolha, né? As Com pessoas mais. certeza. Enfim. Rafa, então a gente ficou ótima a nossa live. Estou bem suspeita para falar porque estou participando dela, mas foi muito bom conversar contigo. É sempre um prazer. O Rafa, além de presidente, é um grande amigo meu. Considere, pelo menos, se a recíproca não é verdadeira, nem fala, por favor. É verdade, sim. Essa amizade ela vai para além do novo, com certeza. Vai ser uma amizade para a vida, com certeza. E foi muito bom falar do novo contigo, numa perspectiva muito realista, de que a gente quer fazer um bom trabalho, que a gente vai se esforçar pra caramba. Deixo aí meu muito obrigada para todo mundo que compareceu e deixo teus 10 segundos para tu se despedir. É isso, gente. Vamos botar a mão na massa. Tá na hora de